Porque por mais que eu tenha essa cara de novinha, né? Contei ali atrás que eu tenho um filho de 14 anos. E as meninas, mas quantos anos você tem? A minha história começou muito cedo. Eu saí de casa aos 16 anos. Eu fui uma adolescente rebelde. Não conhecia Jesus, não de com ele andar, só de ouvir falar. E por isso tomei caminhos tortuosos que me custaram muito caro. E dos quais a maioria deles eu me arrependo. Mas naquele momento era o que eu podia escolher, né, dentro da minha realidade, do meu cenário. E eu arquei com as consequências das minhas decisões. Por isso, fui mãe aos 19 anos, mãe solteira, e precisei vender bolacha na rua, de porta em porta. Minha mãe, na época, querendo me ajudar, né, os pais, eles estão sempre ali, né, querendo Sim. que os filhos se encaminhem, né, pelo melhor caminho. E ela pagou um curso de design de sobrancelha Ah, com que linha. linda! E eu fazia sobrancelha na garagem da casa da minha mãe. Porque eu morava na época num quarto e banheiro, não tinha nem condição de receber ninguém ali, então eu usava a garagem da minha mãe. Fazia de tudo um pouco. Então eu tirava a sobrancelha, eu vendia bolacha na rua, pegava condicional das lojas para vender, ganhar uma porcentagem. Então eu fui fazendo de tudo um pouco, peguei marquei para vender na época. E, e ali eu comecei a entender que era eu por mim. Eu até brinco isso muito que no empreendedorismo não adianta a gente ficar esperando que alguém vai vir te salvar. Ah, É. porque a fulana vai comprar pra me ajudar. Ah, porque eu não sei quem. Ah, eu não sei quem tem que me ajudar. Não. O único que nos ajuda, ele não é nem ajuda, ele faz tudo, é o Senhor. É. Ele que faz tudo. Mas no dia a dia, a gente tem que ser empresária de verdade, de uma forma profissional, pra não ficar Exato. esperando que alguém vai nos ajudar. Sabe como? Ah, eu vou abrir a minha loja e a minha amiga vai vir comprar de mim? Pode ser que não. Não. Se ela vier, que bênção, mas e se ela não vier? É por isso que a cabeça da empresária tem que ser muito profissional. Eu até brinco que o varejo a gente não pode brincar com o coração. Varejo a gente se joga com a razão. E essa Bruna precisou aprender isso a duras penas. Porque muitas vezes eu saía vender a bolacha na rua e pessoas conhecidas não compravam nem pra me ajudar. E a vida como ela é, a gente não pode se vitimizar. Porque Deus escolhe os fortes justamente porque a gente aguenta. A gente não é um caminho seguro se colocar nesse lugar de vitimismo, de não me ajudou, não fez por mim. E essas pauladas da vida, que a gente nunca tá preparado, mas hoje eu agradeço, porque foram elas que me fizeram forte. E vendendo ali de porta em porta, eu comecei a entender que a lucratividade de vender roupa era muito maior, o giro era melhor, sem tantos riscos quanto a bolacha, que se eu não vendesse, Uhum. Perecia. estragava e era mais desafiador. Então eu foquei na venda de roupa de porta em porta, me tornei sacoleira. A famosa sacoleira. Na minha época não tinha esse tal de loja online, era Não. sacoleira mesmo, né? Hoje em dia tudo é loja online, mas era sacoleira, eu tinha que ir pra rua porque eu precisava vender. E, e até é bem engraçado, porque no último ano Deus começou a mexer em muitas coisas da Bruna de lá atrás, que chegou até aqui, mas que Deus quis ajustar muita coisa. Porque quando eu comecei a ensinar mulheres a vender, prosperar, eu tinha frases que eu dizia que hoje o Senhor me corrigiu. Eu falava, vai, vender liberta. E aí Deus, não, quem liberta sou eu. Uau. A venda é um recurso que as mulheres vão usar para atingir a prosperidade. Mas eu sou a base de tudo. E por algum tempo eu caí numa cilada de não dar toda a honra e glória a ele. Então era o meu método, eram as vendas, eram as técnicas e as estratégias. E eu me lembro de um dia estar numa live e 200 pessoas ao vivo no Instagram ali, eu falando. Eu comecei a falar porque eu com 21 anos de idade, eu comprei minha primeira casa própria. Porque eu isso, eu aquilo, porque as vendas me proporcionaram isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração. As vendas? Meu Onde Deus. estou eu nessa história? Então, tem uma Bruna até aqui e do último ano pra cá. Eu falo que Deus começou a limpar a minha casa e tirar toda a mistura, porque infelizmente o povo de Deus está aceitando de tudo um pouco e aí já não é mais só Jesus. É Jesus e o método tal.
É Jesus e a imersão tal, ou a mentora tal. E a gente precisa cuidar. Porque a linha é muito tênue para tirar a glória de Deus. Então eu precisei dar um passo para trás. E nada me faltou. Pelo contrário. Eu cheguei em lugares que eu nem imaginava num período tão curto, sem precisar me esforçar tanto. Porque o povo de Deus não é se esforçando. E entenda, é muito delicado o que eu tô dizendo aqui. Porque isso não significa deixar de trabalhar. Deixar de buscar conhecimento. As pessoas achavam, é isso que acontece. Antigamente, eu lembro que quando eu era gerente de uma franquia, a franquia me instruía a não contratar mulheres que demonstrassem ter muita fé. Porque eles entendiam que a fé era uma muleta de pessoas de Deus, pensavam assim, não bati meta porque não foi a vontade de Deus. E muita gente talvez viveu dessa maneira mesmo. Ah, se é Deus que faz tudo, eu não preciso fazer nada. E isso é errado também, porque Deus nos dá a nossa parte. Ele nos instrui por que caminho andar, ele nos direciona, mas o fazer é a nossa parte. Mas aí o povo de Deus foi para o outro extremo. Agora tudo é a minha parte. E Deus quase que fica lá no trono dele e deixa para mim. Que eu tenho o método, eu tenho a estratégia, eu tenho a mentora tal, o mentor tal. Mas não. Se você olhar assim, é uma linha muito tênue entre os extremos e o caminho que Deus tem para nós, onde Ele é tudo. Ele é absoluto, Ele é soberano. Sem Ele nós não somos nada. Mas nós temos também que fazer a nossa parte e não puxar achando que puxar a responsabilidade para mim, eu acabo puxando a glória para mim. Isso tem acontecido, infelizmente, muito. Que a palavra de Deus ela vai dizer, né? Ir de fazer discípulos e cuidar dele. Então, o Senhor, ele tinha alguns mandamentos, né? Ele mandava ir, mandava fazer e mandava cuidar. Então, a gente precisa entender a responsabilidade do ir, do fazer e de cuidar. Exato. Então, e essa direção, porque é importante que eu ouça um mentor, é importante que eu aplique um método, mas de quem é que a voz que eu estou ouvindo? Por quem eu estou sendo direcionada? Né? Porque se eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo, se meus ouvidos estão treinados para ouvir a voz do Espírito, uma vez eu vou entender que eu ouvi a voz do Espírito, eu vou entender qual mentor escolher, se está de acordo com os meus valores, se tem a ver com a cultura que eu prego, a qual eu quero participar, qual a minha empresa vai exercer. E aí, baseado nesses ensinamentos, é o ir, é o fazer, é o aplicar, é colher o resultado, né, de todo o plantio árduo. As pessoas precisam entender. Então, hoje elas deixam de ouvir a voz de Deus e estão sendo direcionadas. E aí fica naquela, uma hora é um curso de um, outra hora é um mentor daqui, porque toda a expectativa do mundo no método X, Y, Z. E aí que as pessoas se frustram. Exato. Se frustram com o mentor, às vezes nem é culpa do mentor, é porque ela colocou única e exclusivamente a fé dela numa pessoa. É isso, né? Nem só o mentor, as igrejas, os pastores, a Isso. gente tem visto. É exatamente isso. Não é a culpa nem desses mentores, é a pessoa ali, a empresária, que vai buscar no outro uma solução que só Deus tem. E aí, em segundo lugar, a responsabilidade que lhe cabe, da autorresponsabilidade. E depois, sim, com essa ordem bem distribuída, agora o método. Então, Deus como a base de tudo. A minha autorresponsabilidade para a execução de tudo isso. E depois eu vou buscar um mentor, eu vou buscar um método que vai facilitar o caminho para que as coisas aconteçam. Qual foi o momento que você percebeu que você se tornaria essa pessoa?